Existencialismo. A experiência humana é individual. O existencialismo não é uma escola de pensamento, mas uma tendência surgida na área da filosofia durante os séculos XX. Antes disso, o pensamento filosófico desenvolvia-se e tornava-se cada vez mais complexo e abstrato. Contudo, ao lidar com ideias como natureza e verdade, os filósofos estavam excluindo a importância dos seres humanos. Entretanto, começando por Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche nos séculos X e X, vários filósofos surgiram trazendo à tona um novo foco na experiência humana. Apesar das diferenças significativas entre os filósofos existencialistas, um termo que não foi utilizado até o século XX, o tema comum entre todos eles é a noção de que a filosofia deve se concentrar na experiência da existência humana neste mundo. Em outras palavras, o existencialismo busca o significado da vida e o encontro consigo mesmo. Temas comuns do existencialismo. Embora as ideias existencialistas variem de filósofo para filósofo, existem diversos temas comuns entre eles. Um conceito-chave do existencialismo é o de que o significado da vida e a descoberta de si mesmos podem ser atingidos por vontade própria, responsabilidade pessoal e escolha. O indivíduo. O existencialismo lida com o significado da existência na condição de ser humano. Para os existencialistas, os humanos foram jogados neste universo e dessa maneira têm existido neste mundo. Não há consciência que é a realidade em última instância. Uma pessoa é um indivíduo com a habilidade de pensar e agir de modo independente e deve ser definido por sua vida real. É pela própria consciência individual que os valores e o propósito são determinados. Escolha. Os filósofos existencialistas acreditam que todos os humanos têm livre-arbítrio, o que lhes possibilita fazer escolhas de vida. As estruturas e os valores da sociedade não têm controle sobre a pessoa. As escolhas são exclusivas de cada indivíduo com base nas próprias perspectivas, crenças e experiências, não em forças externas ou na sociedade. Pelas escolhas as pessoas começam a descobrir quem é o que são. Não há propósito em desejos como riqueza, honra e prazer, pois nada disso é responsável por uma boa vida. A noção de responsabilidade pessoal é uma componente-chave do existencialismo. A tomada de decisões é inteiramente de responsabilidade do próprio indivíduo e essas decisões não são isentas de consequências e desgastes inerentes. Contudo, nos momentos em que a pessoa luta contra a sua própria natureza intrínseca que ela oferece o seu melhor. Em essência, todas as escolhas que fazemos na vida determinam nossa natureza e existem coisas neste mundo que são sobrenaturais e irracionais. Ansiedade. Os existencialistas dão grande ênfase aos momentos em que as verdades sobre nossa existência e natureza nos trazem uma nova consciência sobre o que a vida significa. Esses momentos existenciais de crise produzem mais tarde sentimentos de ansiedade, angústia e temor. São o resultado da liberdade e da responsabilidade independente que todos nós temos. Como os humanos foram jogados neste universo, há certa falta de significado em nossa existência. Nossa liberdade quer dizer que há incerteza em nosso futuro e que nossa vida é determinada pelas escolhas que fazemos. Acreditamos compreender o universo ao nosso redor e quando descobrimos algo que nos diz o contrário, experimentamos uma crise existencial que nos força a reavaliar diversos aspectos da vida. A única maneira de ter sentido e valor é fazer escolhas e assumir a responsabilidade. Autenticidade. Para ser autêntico, o indivíduo tem de estar realmente em harmonia com sua liberdade. No existencialismo, a noção de autenticidade significa chegar a um acordo consigo mesmo e então viver segundo isso. A pessoa deve ser capaz de chegar a um acordo com sua identidade enquanto impede que seus antecedentes e história tomem parte no seu processo de decisões. As escolhas precisam ser feitas com base nos valores da pessoa, assim a responsabilidade deriva do processo decisório. Quando a pessoa não vive em equilíbrio com sua liberdade, ela não é autêntica e é na experiência de inautenticidade que se abre espaço para o
Determinismo acreditando que as escolhas são em sentido e agindo pelo eu deveria para persuadir as próprias escolhas. O absurdo é uma das noções mais famosas associadas ao existencialismo. O argumento mais utilizado no existencialismo é o de que não há razão para existir e a natureza não é ótimo objetivo. Embora a ciência e a metafísica possam ser capazes de oferecer uma compreensão do mundo natural, as duas dão mais uma descrição do que é uma verdadeira explicação e não propõem nenhuma visão de significado ou valor. De acordo com o existencialismo, como humanos, devemos aceitar esse fato e perceber que a capacidade de entender o mundo é uma conquista impossível. O mundo não tem significado além daquele que damos a ele. Além disso, se um indivíduo faz uma escolha e ela se baseia em uma razão. No entanto, como ninguém é capaz de compreender o significado, a razão é absurda, assim como a decisão que se seguiu à escolha. Religião e existencialismo. Embora existam famosos filósofos cristãos e judeus que usam os temas existencialistas em seus trabalhos, no geral o existencialismo é normalmente associado ao ateísmo. Isso não quer dizer que todo ateu seja existencialista, porém aqueles que adotam o pensamento existencialista com frequência são ateus. Porque é assim. O existencialismo não estabelece a prova da existência ou da inexistência de Deus. No entanto, as principais ideias e os temas existencialistas, como a liberdade integral, simplesmente não combinam muito bem com a noção de que há um ser onipotente, onipresente, onisciente e de infinita benevolência. Até mesmo os existencialistas que creem em um ser supremo concordam que a religião é duvidosa. O existencialismo pede aos seres humanos que busquem e encontrem o próprio significado e propósito por si mesmos, e isso não seria possível se acreditassem em uma força externa que controla a humanidade.